Olá, você que me assiste, seja bem-vindo a mais um podcast do A Riqueza Escondida. É um prazer ter você aqui. Você que é novo aqui no canal do A Riqueza Escondida, eu sou Luciano Duque, sou contador, especialista em finanças pessoais. E o A Riqueza Escondida foi criado para falar sobre dinheiro, falar sobre cartão de crédito, milhas aéreas, renda extra e diversos outros assuntos que possam ajudar você a tomar melhores decisões com o seu dinheiro. Nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast e esse é o último episódio da primeira temporada do nosso podcast. Uma temporada de ouro vai encerrar também com chave de ouro e em breve já vamos começar a nossa segunda temporada. Você quer ajudar a escolher o nome da segunda temporada? Até então se chama Podcast A Riqueza Escondida, mas o nome você pode escolher. Tá? Só me enviar e nós vamos fazer uma enquete aqui para decidir o nome da segunda temporada. Uma outra coisa, você quer sugerir alguém para eu convidar para conversar aqui comigo? Pode me mandar também, vai ser um prazer enorme poder atender a sua sugestão. Tá bom? Se você não é inscrito ainda no canal, você já sabe, é só se inscrever, acompanhar os nossos vídeos. Vai ser um prazer enorme ter você aqui. Hoje, no nosso último episódio, nós temos um tema super especial e uma pessoa também super especial, uma convidada ilustre, né? Nós já fizemos uma live juntos e ela esteve também na live das mulheres, que aconteceu no Dia das Mulheres. Então, sem enrolação, como eu gosto de dizer, seja bem-vinda, Gilmara. É um prazer ter você aqui. Obrigada, Luciano. Prazer é meu, tá? Pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falando aí um pouquinho das nossas riquezas escondidas, né? São muitas. São muitas, São vamos falar. muitas. Dentro da psicologia e dentro das finanças, né, Luciano? Sim, sim. Bom, pessoal, eu conheço a Gilmara um pouquinho, né? Um pouquinho mesmo. Quem nos apresentou, né, foi a Josiana. Pois é. Mas eu gostaria que você, Gilmara, se apresentasse um pouco mais, contasse um pouquinho da sua história, os passos que a Gilmara deu, né, até chegar onde você está, o que você faz hoje, Ok. tá bom? Então Fique à vontade. Perfeito. Então, assim, hoje, né, eu sou psicóloga, né? Já atuo na área há alguns anos. Só que nem sempre eu fui psicóloga, né? Eu gosto de contar história, Luciano, porque eu atendo várias pessoas que eu sei que já passaram por coisas muito parecidas com o que eu passei ao longo da minha vida. E é uma das coisas que eu acho que me ajudou muito, inclusive, na minha formação de psicologia. Então vamos lá. Minha primeira formação não foi psicologia, foi administração de empresas, tá? E eu falo o seguinte, pelo menos na época, né, na minha geração, não sou velha demais, tá? Mas na minha geração, pelo menos assim, o que eu vivi, na época, a gente não tinha muito essa questão de escolher a profissão, nossa, o que que vai ser, o que é meu sonho, o que eu vou Motivava, né? fazer, exatamente, né? Meu propósito de Aham. vida. Então, na verdade, dentro da minha experiência, e eu sei que é a experiência de várias pessoas também, eu fui fazendo o que dava para ser feito, né? Eu precisava trabalhar, eu precisava estudar e eu fui me adequando ao que realmente aparecia de oportunidade. Então eu cheguei já a trabalhar em comércio, eu cheguei a fazer inclusive um técnico de contabilidade, olha só, Olha hein? só, gente. E aí com isso, né? Riquezas escondidas. Riquezas escondidas, tá vendo? Sou técnica em contabilidade. Na época que eu estudava, eu tinha como escolher no ensino médio se eu ia fazer o ensino médio regular ou se eu ia fazer o O técnico. E técnico. eu optei por fazer o técnico em contabilidade. Por quê? Não sei, Luciano. Porque era o que dava para fazer e era o que Dava pra tinha. fazer, Enfim, sim. né? Mas assim, e com isso, né, eu sou de São Paulo, eu não sou de Minas também, mas já moro aqui há Uhum. 21 anos, né? Mas aí, quando eu vim para Minas, eu montei um comércio e fiquei 15 anos com esse comércio na cidade onde eu moro hoje. E, mais uma vez, né, eu escolhi me formar em administração de empresas justamente mais uma vez por quê? Porque eu já tinha empresa, então não era porque eu amava administração, era por uma Uhum. questão de necessidade mesmo. Uhum. Aí o curioso, né, como as coisas acontecem na nossa vida, e por isso que eu acho legal falar da história. Porque às vezes a gente nem tem ideia de que nossa vida pode mudar, e ela pode mudar sim, e a gente não tem noção de talvez como isso pode ser muito bom pra gente. E aí, no segundo período de administração de empresas, aqui eu fazia em Viçosa,
eu tive uma aula de psicologia no segundo período. Eu nunca tinha ouvido falar em psicologia, Luciano, para você ter uma ideia. Só que naquela aula, a professora, eu não sei, ela me encantou. E aí, quando ela falava da psicologia, meus olhos brilhavam. Eu falei assim, gente, eu gosto disso. Eu gosto disso. Mas, mais uma vez, na época, tá? Primeiro que não tinha psicologia aqui em Viçosa, eu já tinha um comércio, eu já estava ali com a minha vida um pouquinho já encaminhada, então assim, era uma coisa que passou a possibilidade para mim, na minha cabeça, crenças, e vamos falar de crenças daqui ainda, né? Na minha cabeça eu não podia fazer aquilo, não dava, eu tinha que terminar a administração, enfim. Terminei a administração de empresas, fui cuidar da minha empresa por 15 anos. E aí, um belo dia, eu andando assim, de carro por Viçosa, até conto, eu fiz um vídeo falando no meu Instagram sobre esse tema, essa temática, né? E eu passando em frente ali à faculdade, eu vi uma placa de todo tamanho, psicologia. E aí aquela memória afetiva que a gente tem, parece que eu voltei naquela aula do segundo período de administração, eu falei, nossa, eu lembro que eu olhei para a placa, meu marido estava dirigindo, e eu falei assim, nossa, eu queria ter feito isso. Né? E a minha crença era, que pena, passou já, né? Sim. E aí ele virou e me perguntou assim, e por que não faz agora? Crenças limitantes de novo. Ah, não, agora não tem mais jeito. Ah, não, já tô ali com a loja. Ah, não, vai me demandar muito tempo, eu não tenho esse tempo, eu não posso fazer isso, enfim. Mas aí eu fiquei com aquilo fritando na minha cabeça, que o coração pedindo a psicologia e a razão dizendo, para com isso, Gilmara, foca no seu trabalho aqui, você já tem seu coisa trabalho. da tua cabeça. Isso, né? você tá segura aqui, né? Não vai fazer uma coisa dessa, como é que você vai... Simples, você não sabe nem o que vai acontecer com a psicologia, mas o coração venceu a razão, Sim, tá? que bom. E aí, comecei a fazer psicologia. E aí, Luciano, que tá o grande ponto? Eu sei que muitas pessoas têm muito medo de arriscar, sabe? Então, assim, quando eu mudei, eu fiz uma transição de carreira, na verdade. Não foi planejada a princípio, porque foi uma coisa que, assim, aconteceu, tá? Não que depois eu não tenha me planejado, mas a início não. Mas eu acho que a gente, muitas vezes, por crenças que a gente tem, a gente acaba se limitando de realmente talvez trilhar um caminho que vai ser um caminho de maior felicidade pra gente. Então, as pessoas que estão aqui hoje nos ouvindo aí, quem tem essa dificuldade ou esse medo muito grande. Então, assim, cuidado com esse medo tão grande, com essas limitações, tá? Para que vocês não vivam, às vezes, uma vida que não seja tão plena para vocês. Então, sabe, se permitam, mesmo com 30, 40, 50, 60, não importa a idade, importa é você se encontrar. Então essa é a minha dica, assim, essa foi a minha história e eu sei que várias pessoas talvez estão no ponto onde eu estava um tempo atrás, acreditando que eu não podia fazer isso, que eu não daria conta e que não era necessário e foi, assim, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Que legal. Pois é. Nossa, muito, muito legal escutar isso, muito rico, né? Muito rico, Conhecer né? um pouco dessa história, porque são tantas pessoas que passam por essas dúvidas, né? A gente tem que escolher uma profissão quando a gente ainda é muito novo, Pois né? é. É um jovem, e eu concordo plenamente com você, não era, pelo menos, eu acredito que muitos dos que estão vendo não tinha esse, eu posso escolher qualquer coisa, né? É o que dá, Exato. é o que dá para pagar, é o que dá para fazer, trabalhar de manhã tem que ser um curso à noite, ou então, no meu caso, por exemplo, meu pai tinha um escritório de contabilidade, pô, então, teoricamente, ali eu tenho que ir para aquele lado. Exatamente. Entendeu? Lógico que eu gosto, né? Eu gosto da contabilidade em si, né? Trabalhei 15 anos com contabilidade, mas você tem um direcionamento, Exato. né? Então, assim, acho que chega uma hora que você tem que realmente pensar, será que é isso? Né? Mudar é difícil, dá medo, né? Mas o Dá medo faz parte, Luciano. faz parte. Aí eu brinco com os pacientes e falo, tá com medo? Mas vai com medo mesmo. Eu até postei no Instagram semana passada uma foto, uma frase que eu gosto demais, falando assim, talvez aquilo que você tanto quer esteja depois do medo que você tanto tem. Exato. Entendeu? E era muito, né? A minha, porque essa frase diz muito pra mim, né? Exato. Muita coisa do que tá acontecendo agora, né? Sim. Eu tinha medo de fazer, de dar o primeiro passo. Sim. Né? Luciano, mas ter medo é normal, faz parte, né? É um sentimento, é uma emoção que a gente tem, faz parte. O problema não é o medo, o problema é o medo te limitar. De você realmente não parar e prestar atenção e falar,
mas quem falou que eu não posso fazer? Será Sim. que realmente não tem um jeito mesmo de fazer? Uhum. Então a gente acaba se Sim. limitando de, na verdade, fazer aquilo que realmente vai trazer mais felicidade pra gente, né? Uhum. Mais Sim. satisfação. E é até legal, até por falar, uma coisa que a Gilmara falou, muito interessante. Ela teve uma memória afetiva da fala de uma professora no Isso. segundo período do curso, né? Então, os professores que nos assistem Pois aqui, né? A é. importância que Uhum. tem quando você está dando uma aula, porque em uma fala sua você pode mudar totalmente a vida de uma pessoa, ali, Com sem perceber. certeza, com certeza. Ontem eu estava até assistindo um show da Adele e ela fala de uma memória afetiva. Alguém perguntou para ela no show qual a melhor memória que ela tinha, enfim, da infância que ajudou ela, enfim, na carreira. E ela fala de uma professora, Uhum. né? Uma Isso é professora que muito legal. ela tinha 8 anos. Então, olha só como é Uhum. importante, né? Como fala, os professores estão nos ouvindo, né? Vocês não têm, você já foi professor também, né, Sim, Luciano? sim, Então, assim, sim. vocês não têm a noção da importância que um professor, porque é ali uma pessoa que a gente se inspira, Uhum. tá? Então, assim, os Sim, professores têm uma base muito forte nas emoções dos alunos também, sim, sim. sabe? Então, isso é Não, muito é muito importante. legal porque nessa live das mulheres que teve, a Jennifer Pois participou, né? é, Eu fiz questão de convidar ela porque eu acompanho ela, eu acompanho muitos dos meus ex-alunos nas redes sociais, né? O que que eles estão fazendo? Eu tenho fora do Brasil, tem professor da USP, tem isso, tem aquilo. E a Jennifer eu acompanho o Se Candidate Mulher, né? Que é um projeto fantástico, pois né? Que eu é. vou acompanhando o tanto que eles fazem. Eu falei, não, eu quero a Jennifer, né? E convidei ela. E na hora que ela fala, né, você fica emocionado, Com assim, que ela falou, certeza. nossa, eu tô tão feliz pelo seu Isso, convite, minha exato. agenda tá muito cheia, mas você convidou, eu vou aceitar. Pois é. Então você fala assim, poxa, o que que eu fiz, né? Era a primeira turma que eu dei aula na minha vida, eu era É, professor substituto, entrando, eu não sei quem tava com mais medo, se eram eles, que eram primeira aula, calouro, né? pois é, Ou se era eu, pois o é. professor, né? Então, E acho que assim, você nem imagina, né, assim, o impacto que talvez você causou na vida de tantas pessoas, o impacto positivo, sim, né? sim, sim, não, isso é muito legal, né? Pois Essa, é. essa, essa frase, né, de que você falou que essa professora mexeu, né, com Isso, você, sim. isso é muito importante para todo mundo que está E assistindo. sabe por que que eu acho que mexeu, Luciano? Que é uma coisa também que eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo aqui. Eu acho que quando a gente faz alguma coisa que a gente ama fazer, a gente consegue Uhum. transparecer. Eu acho que foi isso que eu vi naquela professora. Eu Sim, acho que ela sim. amava a psicologia. Então, Uhum. eu acho que eu consegui me conectar com essa paixão. Então, Sim. quando eu falo que as pessoas que têm medo, muitas vezes, né? De deixar uma profissão que tá ali certinha, mas que às vezes não tá mexendo com o coração, e ela deixa, às vezes, de tentar fazer uma coisa que ela fala, cara, isso mexeria tanto com o meu coração. Eu Uhum. acho que é tão diferente. Hoje, as pessoas que me conhecem falam isso pra mim. Nossa, quando você fala de psicologia, você fala assim, com tanta paixão, com tanto Uhum. amor, e acho que é isso. Então, as pessoas têm que aprender a deixar de ter medo pra gente começar a fazer aquilo que realmente a gente gosta. Uhum. Tem que Sim, tentar, pelo menos, sim, né, Luciano? tem, tem. Uma pergunta. Sim. Você saiu da administração, se encantou, começou a fazer psicologia. Uhum. O que que te chamou a atenção nessa fala da professora? Ou às vezes, quando você passou na frente da Univiçosa e viu isso, por que a psicologia? Pois é, eu achava assim, eu tentava entender o que eu gostava na administração. E aí, inclusive, assim, eu fui entendendo em meu TCC, eu não vou lembrar exatamente o título que eu usei, mas eu fiz meu TCC foi baseado na relação das pessoas, com as pessoas. Então, o que eu entendi eu gostava de lidar com pessoas, eu gostava de compreender, eu gostava de alguma forma, tentar ajudar. Então, acho que foi isso que eu consegui enxergar, que nessa profissão que eu não conhecia, Uhum. e foi isso que acho que essa professora passou, essa forma de cuidado, de entender o ser humano, de entender um pouco da história. E acho que é isso que me encantava, porque eu sempre gostei muito de pessoas. E tinha uma coisa que eu sempre acreditava, que o ser humano são pessoas boas, não são pessoas ruins. Tem pessoas que falam, ah, não, tem ser humano que é ruim. Mas assim, eu acho que a nossa essência é uma essência Essência boa. boa. Só que muitas coisas acontecem na nossa vida que acabam a gente, sei lá, saindo um pouco fora de um caminho que talvez seria bom pra gente. Uhum. Então acho que foi isso que começou a me encantar. E aí eu via que eu poderia ajudar nisso, Uhum. né? Ao partir do momento, claro, que eu também começasse a me entender, porque enquanto eu fazia faculdade, eu já fazia terapia também, e foi isso que foi me encantando cada vez mais, né?
através do meu próprio processo de autoconhecimento, aí realmente foi fortalecendo que eu ia, assim, com a profissão, conseguir extrair o melhor das pessoas. Sim. Então, acho Não, que foi isso que me encantou. é muito legal essa ideia de você poder ajudar as pessoas, né? Você poder contribuir em retirar daquele escondido ali, né? A Isso, ideia da riqueza escondida tem muito disso, né? exato. De mostrar para as pessoas que é possível, né? Que você pode, você consegue, Isso, não acabou, né? exato. É, e uma coisa que me chama a atenção, e aí você como profissional da área, queria até te escutar. Porque nos últimos, vamos dizer, 2, 3 anos, Uhum. eu tenho percebido um aumento muito grande de pessoas procurando por Ah, terapias, por ajuda profissional, sim, também procurando em vários caminhos, né? Às vezes não os corretos, sim. em coisas alternativas Uhum. demais, Sim, porque elas querem uma ajuda, sim, né? O ser humano parece que está doente, sim, né? E isso sim. talvez venha muito da pandemia, a pandemia acelerou esse processo. Faz sentido isso? As pessoas estão procurando mais. Eu tenho visto muita gente também, às vezes, tomando um remédio para ansiedade, Uhum. às vezes para dormir. Sim. E aqui você diria que é o culpado, ou então está relacionado a essa procura, esse aumento na procura por um profissional da psicologia? Então, Luciano, realmente, tá? A procura, a demanda aí pela psicologia, por esse cuidado com a saúde mental, aumentou sim, e acredito que a pandemia acelerou esse processo. E um dos fatores que eu vejo, assim, que são pontos que eu acho que mais acelerou essa procura e essa busca, porque a pandemia, ela foi um momento onde a gente não sabia o que fazer. Uma situação totalmente nova na vida de todo mundo, onde ninguém sabia nada do que estava acontecendo. E o que que isso acontece com o ser humano? A gente fica com uma sensação de que a gente tá desamparado, impotente, assim, numa impotência de não conseguir fazer nada, e isso gera vários gatilhos pra gente mentais. Então, tiveram várias pessoas que tiveram desencadeados em quadros de ansiedade gravíssimos por causa da pandemia, medo de perder pessoas, medo de morrer. Medo do futuro, quantas pessoas, quantos comércios foram fechados, enfim. Então, algumas pessoas desculpa, eu sei que se beneficiaram com a questão da pandemia, em que sentido? Elas se redescobriram na pandemia também, teve esse lado positivo aí. Mas acho que o ponto principal é isso. As pessoas passaram por um momento de muita incerteza e não saber lidar com a situação. Eu acho que isso fez com que as pessoas procurassem mais entender o que estava acontecendo na vida delas, porque elas já não sabiam mais coordenar. É como se eu estivesse montando ali bonitinho, um bloquinho, sabe, vamos pensar de dominó, de repente aquilo tudo é derrubado e eu tento juntar rapidinho e eu não consigo juntar mais. E você não sabe como lidar com isso, porque nunca aconteceu, né? Exato. Então, acho que esse foi um dos pontos dessa aceleração, Sim. tá? Então, as pessoas ficaram um pouco assim: o que que eu faço agora? E aí, claro, a psicologia também, ela vem tendo aí um crescimento muito grande, porque as pessoas antigamente encaravam de uma forma muito ruim a psicologia ou o cuidado com a saúde mental. Uhum. As pessoas não tinham essa noção da importância, né, e de entender, gente, que o cérebro é a máquina do nosso corpo, né? Sim. Então, assim, tenho cuidado com a questão física, de vários aspectos, né? Eu vou num cardiologista, vou num ortopedista, mas num psiquiatra? Num neurologista? Uhum. Numa psicóloga? Não. Aí qual Uhum. era a frase usada? Eu não tô doido. Uhum. Por quê? Sim. Isso é resquício cultural do que a gente viveu em outras épocas. Só que isso está sendo aos poucos, graças a Deus, desmistificado e Que ótimo, né? quebrado. Que ótimo. E outra coisa que eu já falei também no meu Instagram, que eu acho muito bacana, tá? Às vezes as pessoas acham que só as mulheres procuram terapia. Não, os homens estão procurando terapia também. Eu estou Aí, ó, tá procurando. vendo? Então, os Estou homens procurando, não, estou fazendo, né? muito bom, porque as pessoas às vezes têm esse preconceito, né?
E culturalmente é como se o homem tivesse que dar conta e o homem não precisa. Não, o homem é ser humano. Sim. Então, assim, eu vejo que está sendo quebrado essas crenças, e que bom. Mas sim, Luciano, aumentou muito a demanda. Por um lado, eu acho que isso é bom em que sentido? Porque as pessoas aprenderam que é importante se cuidar, cuidar da parte da saúde mental. Sim. Aí você fala da questão da medicação, né, Luciano? A questão da medicação é o seguinte: eu falo que um trabalho em conjunto, sabe, de um psiquiatra com um psicólogo muito bem acompanhado, para muitos casos, é fundamental e essencial. O ruim é quando as pessoas elas só querem tapar os buracos ali do que está acontecendo. Sim. Buscam algo muito alternativo, não fazem um acompanhamento correto, não buscam realmente um profissional, e aí só quer um remedinho para dormir, só quer um remedinho para parar com a ansiedade, mas elas não estão ali realmente entendendo. Dispostas, né? Exato. Então, eu acho o seguinte: um tratamento bem feito, ele pode demandar tanto a questão medicamentosa, que é Sim, importante, sim. tanto a questão psicológica, tá? Então, uma não exclui a outra, mas as pessoas, muitas pessoas ainda têm esse hábito de se automedicarem. Então, elas não querem, às vezes, procurar uma ajuda para realmente entender o que está acontecendo. Mas, eu acho que as pessoas, a maioria agora, já está tendo maior esse cuidado com a saúde mental. Sim. E não, isso é muito bom, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque se a gente pegar hoje, a gente está exposto a tanta coisa, tanta informação, Sim, né? As mídias sociais, isso. a televisão, a gente tem a nossa família, profissão, Sim, saúde. A gente liga a televisão, tá falando de guerra, isso. tá falando de fome, terremoto, Sim. corrupção, política. Então, assim, a gente vai ficando ansioso, entendeu? Sim. Você vai ficando, meu Deus, que coisa é essa? Para que eu quero descer, né? Exatamente. Fujam para montanhas, né? Isso. Para que eu quero descer. Então, assim, Exato. as pessoas têm que entender que ela ou vai ter que dar um pause nessa loucura de Sim. querer acompanhar tudo, Isso. ou ela precisa procurar um profissional para ajudar ela a como lidar com isso, Isso. né? Exato. Como trabalhar, como viver nesse mundo e ao mesmo tempo ter uma saúde mental, Isso. ter um equilíbrio, Sim. né? Eu acho que isso é fundamental. Eu vejo muitas pessoas que ainda têm esse preconceito, Sim. não vou, não Isso. preciso, Não preciso. não quero. Quando a pessoa te fala assim, por que você não procura? É porque você precisa, tá? Talvez você fale assim, eu não preciso. Não, se alguém já Isso. falou é porque provavelmente você precisa Exato. mesmo, né? Então, assim, que legal, né? Ver que as pessoas estão procurando mais. Sim. Ao mesmo, lógico que não é legal saber que as pessoas estão precisando mais, Adoecidas, adoecidas né? mais, mas é legal saber que elas procuram ajuda. Porque o problema é quando a pessoa acha que ninguém pode ajudar ela, que Isso. ela tá sozinha, Exato. né? Ou então que é daquele jeito mesmo. Não tem como Não mudar, tem vai ser como sempre mudar, assim. vai ser assim, já tô velho, Isso. né? Melhor eu ficar aqui, porque eles falam da zona de desconforto, né? Você tá ali, não é zona de conforto, porque você não fica confortável. Você está desconfortável. Talvez aquilo ali te dá uma segurança para você falar, não vou fazer, não, ficar quieto, melhor. Exato. Né? Exato. Mas é muito bom saber que, né, você saiu da administração, que você está na psicologia ajudando pessoas, Pois né, é. nesse E aí momento eu amo. difícil. Hoje, nesse assim, eu momento falo difícil. assim, eu amo esse trabalho. Então, por isso que quando eu trabalho com algumas pessoas que buscam a terapia, nessa dúvida, em querer mudar, enfim, eu falo, vamos trabalhar isso, vamos olhar para isso com mais carinho, porque, Sim. assim, eu pude ter essa experiência de hoje fazer aquilo que, sabe, eu amo fazer. Sim. Tá, e algum tempo atrás eu nem imaginava que eu estaria fazendo isso E hoje. isso dá muita diferença. E uma coisa, Luciano, isso não me impede também de talvez daqui a alguns anos querer fazer outra coisa. Sim. Porque a gente pode mudar, Pode. tá? Não é porque eu pode. tomei uma decisão na minha vida hoje que eu tenho que levar ela pro resto da minha vida. Isso é uma crença também. Mas sabe o que é engraçado, Gilmar? Sem mudar o assunto? Por quê? A gente tem muito essa crença na nossa geração. Eu sou um pouquinho mais geração, tá? Pouca Eu tô coisa. na sua geração Pouca também. coisa, tá? Mas a gente tem muito isso. Mas essa geração que tá vindo, esses jovens, eles mudam, eles vão.
entra no emprego, não gostei, vou sair, Sim. vou para outro, vou para aqui, Sim. vou para... Lógico, também às vezes precisa de um Não vamos para os direcionamento. extremos, Não né? vamos por Nem extremos. 8, nem 80. Não vamos caminhar nos extremos. Mas assim, a nossa geração criou-se muito isso. Não posso mudar, Sim. não dá para mudar. O que, Sim. que as pessoas vão falar se eu mudar? Exato. Né? O que as pessoas estão inventando agora? Essa altura do campeonato, né? Isso, pois é. Só que quando você vê, né, você começa a ver histórias de várias pessoas que com 50 anos, 60 anos mudaram. Eu acho incrível. Mudaram. Quando eu escuto isso, eu acho incrível. Fantástico, entendeu? Exato. Então isso é muito legal. Sim. Gilmara, aqui o A Riqueza Escondida é um local, né, vamos dizer, é um projeto criado para falar sobre dinheiro, Sim. falar sobre finanças, né, baseado também na minha formação contábil, especialista em finanças. Então eu falo sobre dinheiro, sobre usar cartão de crédito, dicas para economizar, como gastar. E assim, as nossas áreas têm muitas similaridades, né? Porque como educador financeiro, eu sei que grande parte das compras que nós fazemos, das decisões que nós tomamos, são baseadas em questões emocionais, que estão envolvidas com o nosso psicológico, né? Como que a psicologia pode ajudar a pessoa a cuidar melhor do seu dinheiro? Você acha o que ela pode trazer para essa pessoa para que ela saiba utilizar, que ela consiga criar um relacionamento mais saudável com as finanças dela? Eu acho muito bacana isso que você colocou no final. Como é que a gente pode criar uma boa relação, né? Porque muitas pessoas, até por crenças mesmo, Luciano, de dinheiro é sujo, se a pessoa é rica é porque ela fez alguma coisa errada, enfim. Então, crenças que a gente vai ouvindo aí fazem muitas vezes as pessoas não criarem uma boa relação com o dinheiro, tá? Eu acredito, assim, né? Imagino que depois eu quero que você fale também, lógico, mas eu acho que o dinheiro, na verdade, ele é só um meio, né, Luciano, da gente poder ter aquilo que a gente precisa, um conforto. Ele não é o fim, né? Então, assim, a gente precisa criar essa relação e isso vem muito das crenças do que a gente ouviu na nossa infância, na nossa adolescência. E uma coisa que eu vejo, que eu acho uma falha enorme, e assim, eu tenho muita assim, esperança que essas coisas mudem daqui para frente, não existe a educação financeira desde criança, para muitos de nós. Eu também não tive isso, eu sei que muitas pessoas que eu conheço não tiveram, né? Mas isso também não significa que, porque hoje eu sou um adulto, eu não posso aprender a ter essa boa relação com o dinheiro. E como você disse, muitas pessoas não conseguem ter essa relação com o dinheiro por questões emocionais mesmo, tá? Então, pessoas aí que são compulsivas, tá? Pessoas que não conseguem ver o dinheiro. Eu já ouvi pessoas falando que ela não consegue ver o dinheiro na conta, ela tem que gastar, ela tem que ver o fim do dinheiro, tá? Então, são crenças que ela tem de que ela não pode ter dinheiro. Se ela fala que ela ganha, sei lá, 10, ela tem limite para gastar até 10, ela não se planeja, mas tudo por quê? Questões emocionais. Então, muitas pessoas vão lá, vão comprar porque estão ansiosas, estão tristes, estão chateadas, e de uma forma ou outra, comprar, muitas vezes, traz um alívio, né? Só que depois do alívio traz o quê? A culpa. E fica aquele ciclo. Então, assim, tem uma relação enorme, tá? Da pessoa, da questão psicológica com a questão da organização financeira. Então, assim, a dica que eu dou e o que eu trabalho muito na questão psicológica em relação à questão financeira, a primeira coisa de novo, uma coisa não exclui a outra. Então, muitas vezes, a pessoa ela precisa procurar um profissional, como o Luciano, por exemplo, da área de finanças, para também saber como gerir melhor esse dinheiro, para entender, porque tem pessoas, Luciano, que não querem nem conhecer, porque tem pânico, tem medo. Tem medo. Eu já escutei isso muito. Eu não sei mexer com dinheiro. Também escuto. Você imagina, né? Muito. Exato. Então, uma coisa não exclui a outra. Então, o meu trabalho com os pacientes em relação a essa questão mais financeira é o trabalho emocional, de como que essa emoção impacta nessas crenças que a pessoa tem em relação ao dinheiro. Mas a questão da organização financeira, falou aí, você tem que ir para um profissional que te ajude, te direcione com essas questões financeiras aí. Então, eu imagino que você deve escutar isso muito, né? Não sei lidar com dinheiro. Normalmente, quando você fala assim, você faz controle, planilha, não... Nem gosto, odeio planilha.
Por quê? A pessoa não quer ver o Isso. que o número está falando, Exato. entendeu? Sim. Porque o número vai gritar que ela está gastando mais do que ela deveria, que ela está comprando a brusinha, né? Isso, porque Que eu ela preciso. tá precisa, eu Eu mereço, né? Eu mereço. mereço. Caixão não tem gaveta, né? E se eu Exato. morrer amanhã? Isso. Vai ficar tudo por aí. Então assim, a gente escuta muito isso, mas na verdade isso são crenças que foram criadas, entendeu? Sim. Desde muito tempo, de Sim. coisas que ouviu. Você falou, né? Dinheiro é sujo, Isso. dinheiro é pecado. É. Nossa, lá, Dinheiro não traz dinheiro não felicidade. traz felicidade, que foi até o tema da nossa Pois live, né? é. Quem não assistiu, vale a pena assistir, ficou muito legal. Ficou. Outra coisa que eu já escutei muito, né? Você vê uma pessoa que está ganhando dinheiro, aposto que ele está fazendo coisa errada, Isso, entendeu? exato. Só que a pessoa não percebe que ao mesmo tempo ela está falando para ela mesma. Eu não posso comprar um carro melhor porque isso é coisa errada. Ele deve estar Isso. fazendo coisa errada. E ela gasta. Exato. Eu já escutei, Luciano, eu vivo para pagar boleto. É. Pô, enquanto você tiver esse pensamento, você vai ficar a vida inteira pagando boleto. Exatamente. Você vai ficar a vida inteira, o que eles chamam de corrida dos ratos, né? Você trabalha, 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 ganha mais, aumenta o padrão de vida, paga. Aí trabalha mais para pagar mais, trabalha mais. E você nunca consegue prosperar. Exato. Você nunca consegue ter uma relação saudável. Sim. Eu sempre falo assim, quando você gasta tudo que você ganha, em algum momento você vai precisar gastar além do que você ganha. Porque a vida é cheia de surpresas. Isso. Né? E aí você vai se endividar. Às vezes você vai precisar de um dinheiro que você não tem. Às vezes você vai entrar em problemas, você vai terminar um relacionamento, você vai terminar uma sociedade, Sim. você vai terminar uma amizade. Por quê? Porque você não soube cuidar do dinheiro. Exato. Então o problema não é o dinheiro. É. O dinheiro é só uma forma. Exato. É uma forma de pagamento. Exato. Esses dias eu fui dar uma palestra numa faculdade aqui, falando sobre organização financeira, sobre finanças, né? Certo. E eu falei justamente isso. O dinheiro, ele não é o problema. Quando a pessoa fala assim, eu odeio cartão de crédito, eu quebrei meu cartão de crédito, queimei, joguei fora, porque aquilo ali é um problema. Não, o problema é você que usou o cartão de Mas eu crédito. preciso tirar minha culpa. Eu preciso tirar minha culpa e colocar a culpa em alguma coisa. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Exatamente. Então vai pro cartão. Então, tipo assim, como se o cartão tivesse saído do seu bolso, pulado dentro da maquininha, digitado a senha lá e passado, né? Sim. O problema não é esse. Como o problema, alguns tempos atrás, não era do cheque sem fundo. O problema era da pessoa que dava o cheque sem saber que ela tinha dinheiro na conta. Exato, exato. A mesma forma é hoje, a pessoa que usa o limite do cartão achando que aquele dinheiro é dela. Isso. E não é, aquele dinheiro é do banco. Exato. Se você usou, você vai ter que pagar. Exato. Luciano, eu imagino que as pessoas que te procuram também, eu acredito que quando elas estão, às vezes, né, sem saber esse rumo, essa direção, como isso impacta na questão emocional, psicológica, são pessoas que às vezes não estão nem dormindo direito à noite, ansiosas, Sim. até mesmo desenvolvendo quadros depressivos porque não sabem como vão resolver. Então, assim, olha como uma coisa tem relação com a outra, né? Não, isso tem muita relação, porque eu tenho até estudado isso nos últimos tempos, por conta de um curso, de um treinamento, né, que eu estou montando, que fala sobre o poder das finanças, né, da saúde financeira na produtividade da pessoa. O quanto que um problema financeiro interfere na sua produtividade. E isso é muita coisa. Pois é. Porque a pessoa que está com um problema financeiro, que não consegue juntar dinheiro, não consegue colocar o filho na escola que quer, porque infelizmente hoje, para a gente ter uma educação melhor, um pouco, às vezes a gente tem que pagar, não consegue ter um plano de saúde, às vezes não consegue fazer uma viagem, não consegue trocar o carro que quer, ou comprar aquilo que a esposa quer, ou às vezes só sair, comprar uma pizza, não sei. A pessoa que não consegue fazer isso, ela começa, às vezes, beber, ou outros vícios. Começa, às vezes, tem pessoas que já até tiraram a vida por conta de dívidas. Com certeza. A pessoa não dorme. Aí, na hora que a pessoa vai trabalhar, ela é improdutiva. Exato. Porque a cabeça dela não está ali. Exato. E aí ela está insatisfeita com a empresa. Às vezes ela começa até a roubar a empresa. Sim. Olha quantas consequências, né, Consequências de uma administração mal feita. Exato.
sabendo agora, pessoal, vamos abrir essa cabeça. Uhum. Nós temos profissionais aí, Sim. né? Seja um educador financeiro, um consultor financeiro, um psicólogo que podem te ajudar nisso. Você não está sozinho, né, Luciano? Uhum, Ah, e sim, tá tudo bem passar por isso, né, Luciano? sim. Porque Não, é é isso, normal. é É normal. normal, é Como normal. você falou, nós não tivemos Educação educação financeira, pois é. Então, assim, como é financeira. que eu vou me cobrar também? Então, não é questão de tirar a culpa de mim e jogar a culpa no Uhum. mundo. Não, isso não me vai Sim, resolver nada, sim, não, né? A não. gente tem que ter autorresponsabilidade. Uhum. Então, não é porque eu não tive uma educação financeira que eu não possa ter agora. Sim. Então, vocês que estão aqui, né, estão nos acompanhando aí, né? Vocês fiquem atentos aí. Saibam que tem profissionais que vão te ajudar a você se organizar, lidar melhor com o Uhum. dinheiro, entender as questões emocionais. Sim. Porque isso é legal que você falou. A gente não pode jogar a culpa no mundo, né? Porque às vezes a gente faz muito isso. Mas o Mas, mundo não vai mudar. não. Vai ficar a mesma coisa. Exato. Você vai abrir o WhatsApp, tem Isso. milhões de pessoas querendo te vender. Isso. E é o papel É o deles. papel Ué, deles. Você né? vai sair na rua, vai Isso. ter escrito promoção de todo tamanho Sim. na frente da loja, 80%. Seu Isso. olho vai vibrar, entendeu? Aham. Mas o que a gente tem que perceber é que as pessoas elas não estão jogando o mesmo jogo que eu. Exato. Elas não sabem da minha realidade. Perfeito. Elas querem vender, Isso. elas querem vender o curso dela, o Sim. treinamento dela. E elas não estão Não erradas. estão erradas. Uhum. Agora, eu tenho que entender qual que é o meu jogo. Quanto que eu estou É. ganhando? O que Eu que eu quero posso fazer? Eu realmente? posso. Eu preciso juntar dinheiro para trocar isso. Se eu pegar esse dinheiro e colocar aqui, será que eu não vou causar uma briga lá em casa? Uma confusão? Sim. Ou será que daqui a pouco eu não vou me arrepender? E uma Então, vez eu assim, vi, Luciano, também, que eu acho que tem bastante índice de divórcios por questões financeiras, sim, né? um dos principais Não é problemas. isso? E até mesmo a infidelidade, Uhum. muitas vezes parte de razões ligadas ao dinheiro. Pois é. Porque às vezes é um casal que não conversa sobre dinheiro, é Isso. a mulher que não sabe em que o marido está gastando, ou o contrário, que Exato. hoje as mulheres estão no mercado de trabalho, graças a Deus, Sim. né? Mas às vezes é um marido que a mulher não trabalha, Uhum. tem que pedir dinheiro para Sim. ele. Então, muitas questões de briga dentro de casa partem daí, Pois é. parte de problemas financeiros. É o marido que às vezes pegou o dinheiro porque precisava, vou jogar porque aí eu vou ganhar mais. Uhum. Foi lá, jogou no baralho, jogou no Sim. bicho, sei lá onde que ele Sim. jogou, né? Mas de repente perde aquele dinheiro. Tem um filme, aquele Até que a Sorte nos Separe, Ah, sim. né? Aham. É uma comédia, Sim. mas quando você assiste ele com o pensamento da inteligência financeira, educação Sim. financeira, é fantástico. Pois é. É fantástico porque você vê o tanto de lição que a gente tira daquele filme, Com sabe? certeza. Uma coisa que eu gostaria de te perguntar, Gilmar, em relação. A gente fala muito sobre psicologia, finanças, né? São duas áreas muito ligadas. E aqui, o A Riqueza Escondida, a gente fala do dinheiro, mas a gente tenta trazer outros profissionais também, justamente para trazer uma visão um pouco mais ampla da riqueza, Sim. né? Porque eu falo da riqueza que está ligada ao dinheiro, Sim. né? A parte financeira que eu acho extremamente importante, Com certeza. tá? É extremamente importante você conseguir trabalhar para ter o dinheiro, para cuidar de pessoas, para ajudar mais pessoas, Sim. né? É o dinheiro que vai te dar isso. Exato. Mas a riqueza, ela envolve várias áreas. Aham. Então aqui a gente fala de saúde, Sim. mental, Uhum. física, a Sim. gente fala de educação, Perfeito. né? Tive a honra de receber aqui já professores, né? O Alan, a professora Dayana. A gente fala de profissional que trabalha desenvolver uma identidade visual para as empresas, né? Que desenvolve a cara de um negócio. Uhum. A Josiana veio aqui falando como que ela pode estruturar os negócios, né? Uhum. E isso é uma riqueza muito grande, porque eu até falei com ela, Com você me ajudou a descobrir a minha riqueza Pois escondida, é, tá né? Que vendo? estava escondida. Aham. E assim, e vão ter outros profissionais, né, na próxima temporada para falar também sobre riqueza. Sim. Mas eu queria escutar de você uma coisa, primeiramente, muito pessoal, Tá. da Gilmara, Tá. tá? O que que é riqueza para você, Gilmara? Tá.
eu venho aprendendo, tá? Ao longo aí dos últimos anos, né? Entendendo o que seria essa riqueza para mim. Hoje, Luciano, para mim a riqueza é ter liberdade, é se sentir livre. Quando eu me sinto livre, tá? E aí, seja nas finanças, tá? Então, eu também ter essa educação financeira a ponto de que o dinheiro consiga me trazer essa sensação de liberdade, de poder fazer escolhas bem feitas, escolhas melhores para minha vida. Quanto na questão também psicológica e de lidar com o mundo, lidar com as pessoas, essa sensação de estar livre, sabe? Então, acho que quando a gente trabalha isso dentro da gente, então eu prezo muito por essa liberdade. Liberdade de não estar presa aos padrões que o mundo coloca, aos padrões que a sociedade coloca. Então, mesmo na questão financeira, o que é dito, por exemplo? Ah, sei lá, você tem que ter um carro bom, você tem que fazer tal coisa, tem que ter uma casa, tem que ter, para você ser, sei lá, considerado uma pessoa, sei lá, de bem, assim, com, sei lá, realizada. Mas eu acho o seguinte, peraí, mas o que é pra mim isso? Então é olhar, como você falou aí, eu tenho que olhar a minha realidade. O que realmente importa pra mim? Então as escolhas que eu faço, essa liberdade que eu aprendi a ter e aprendo a cada dia, pra mim é a maior riqueza pra minha vida, de ter liberdade de fazer escolhas, liberdade de quem eu quero ser, liberdade de escolher aquilo que é melhor pra mim, não o que é melhor pro outro, não o que o outro acha que é melhor. Então, pra mim, a riqueza Sim. é me sentir livre e ter essa liberdade. Isso é muito interessante, porque hoje, né, o mundo tenta moldar a gente a todo momento. Exato. A todo momento, né? O que que é bom para você, o que que é ruim para você. Sim. Luciano, você tem que ter esse carro. Tem que, né? Tem que ter, entendeu? Sim. Você tem. E aí eu volto naquilo que eu falei. Ninguém sabe o jogo que você está jogando. Às vezes a gente vai na internet, vai no Instagram lá, a pessoa cumpre essa ação aqui porque ela vai subir bastante. Tá, mas você não conhece por que aquela pessoa está comprando. Exato. Às vezes ela está querendo um jogo rápido ali, comprar hoje para vender semana que vem. E você está pensando em investir para daqui 10, 15 anos. Exato. Daqui 10, 15 anos essa empresa pode ter falido, como Americanas outro dia, tava as ações lá em cima, de repente caiu. Agora está valendo R$1 as ações. Sim. Entendeu? Mas tinham pessoas na internet falando, vale a pena investir, entendeu? Sim. Por quê? A pessoa está jogando um outro jogo. Exato. A pessoa ela tá falando de outra coisa. Exato. Então, assim, até mesmo alguns assuntos polêmicos, que às vezes alguns educadores financeiros falam, tipo assim, não compre sua casa, alugue. Tá? Eu tenho uma visão também, e aí está baseada na parte financeira e daquilo que eu acredito. Sim. Ok, faz mais sentido eu alugar um imóvel do que eu comprar um imóvel. Mas isso não quer dizer que eu não posso ter um imóvel. Exato. Eu posso, por quê? É o meu jogo. Exato. É importante para mim, Isso. entendeu? Sim. Às vezes a minha esposa quer, às vezes os meus filhos querem, Exato. às vezes eu quero. Talvez não faça sentido agora, mas daqui a pouco eu quero. Esses dias, dessas pessoas que sempre falou sobre imóveis, né, que não valia a pena, comprou um imóvel. Aí o pessoal caiu em cima. Como assim? Você ensina uma coisa, fala a outra. Ah, a pessoa ensinou, de repente ela comprou porque ela queria. Exato. A vida dela mudou. E as pessoas precisam encarar isso muito sério. Entendeu? Você não pode deixar que as pessoas te moldem, que as redes sociais te moldem. Sim. Porque senão você vai ficar refém disso. Você não pode fazer mais nada, entendeu? Infelizmente, hoje nós estamos num momento que você não pode falar muita coisa. Sim. Você não pode tomar opinião, né, definir um lado muito específico, principalmente em assuntos relacionados à política. Sim. Entendeu? Agora, você tem valores, né? Você tem que correr atrás e não tem que ter medo de falar sobre o que você acredita. Exato. Né? E finanças é muito isso. As pessoas a todo momento, você entra nas redes sociais, as pessoas estão vendendo 1 milhão de coisas. Muitas pessoas vendendo coisas legais, mas tem muitas pessoas vendendo ilusão, entendeu? Fique milionário em uma semana, entendeu? Poxa,
Pois é. Me ensina. Me ensina, também quero saber, né? Porque Me ensina, simples né? assim não, né, Luciano? Não, tipo, o cara ficou milionário, vendendo curso como ficar milionário, Exato. né? Então, assim, as Sim, pessoas estão querendo para uma solução pronta, exato. né? Fórmula mágica. Uma fórmula mágica. Eu quero comprar Sim, uma roupa prontinha só para eu isso. vestir aqui. Aham. Só que assim, não deixe que a internet molde como você tem que ser, Sim, né? Porque isso é muito perigoso, pois é. muito perigoso. E eu falo isso muito baseado nessas questões financeiras porque eu vejo muito isso, né? Imagino. Há um tempo atrás eu fiz foi um mini treinamento, né? Um mini curso sobre cartão de crédito e milhas, que na verdade é a parte anterior à mentoria, né? De Certo. compras inteligentes. E nisso eu coloquei o valor lá, um valor bem irrisório, assim, não estou falando que R$ 47 não precisa, não, mas é um valor Sim. baixo, um ticket baixo. Ok. E algumas pessoas veem, mas tem um cara vendendo um curso de milhas por R$ 10. Uhum. E ele falou que se você comprar, ele garante que você ganha mais de R$ 10.000 por mês. Complicadas essas garantias, né? Aí eu falei, oxe, então não faz nem sentido você estar aqui me procurando. Sim. Pô, compre o Sim. curso. Exato. Por quê? As pessoas estão carentes, estão Isso. necessitadas e Exato. querem uma fórmula pronta. E não Exato. existem fórmulas Não prontas. existe. Entendeu? Quando o assunto é realizar sonhos, Uhum. organização financeira, independência financeira, Sim. liberdade financeira, eu Sim. falo muito de liberdade financeira, quando o assunto é isso, não tem fórmula mágica, Não. não tem atalho Pois rápido. é. Não, o negócio é trabalhar. É trabalhar, ser inteligente, pensar, E fazer procurar boas escolhas. se autoconhecer, Sim. porque aí eu entro muito na questão da psicologia. E eu Uhum. gostaria que você falasse sobre isso. Porque o autoconhecimento, eu acredito que ele ajude muito Uhum. a pessoa na hora de tomar uma decisão financeira. Com certeza. E por que que ajuda, Luciano? Porque cada pessoa tem uma realidade de vida diferente. Então, eu não posso querer comparar a minha vida com a do Luciano. O Luciano tem escolhas ao longo da fez escolhas ao longo da vida dele. O Luciano tem uma história de vida, o Luciano tem um tipo de aprendizado. Uhum. Eu tive outras referências, enfim. Então o autoconhecimento, ele faz justamente a gente parar, Luciano, de olhar para o que está acontecendo na vida de outra pessoa e começar a olhar para a nossa. Então, eu vejo muitas pessoas hoje, isso adoece muito as pessoas, né? Essa comparação. E como você fala das mídias sociais aí, né? Que eu falo, gente, a mídia social não é o vilão, não. Mas só que a forma como a gente enxerga essa mídia social que traz um grande problema pra gente. Então, às vezes, eu tô vendo o Luciano lá, enfim, e eu tô ali preocupada porque o Luciano conseguiu tal coisa e eu não consegui, mas peraí. O que que você está fazendo para conseguir isso também? Você já olhou para a sua realidade? Então, o autoconhecimento ele faz isso. Eu falo muito. É muito legal quando você tem inspirações, quando você vê uma pessoa e fala: Nossa, isso é legal. Nossa, eu queria muito chegar nesse lugar, no sentido de eu queria esse crescimento, eu queria viajar mais, eu queria trocar meu carro. Tudo bem eu me Uhum. inspirar, eu saber até para que direção que eu quero ir, mas eu tenho que voltar para esse autoconhecimento para saber assim, mas espera aí, dentro da minha realidade, como é que eu posso fazer isso então? Uhum. Então, acho que esse autoconhecimento traz esse poder, porque eu só tenho controle sobre a minha vida. Uhum. Eu não tenho controle Sim. sobre o que a outra pessoa está fazendo na vida dela. Aí as pessoas falam assim: ah, a grama do vizinho é sempre mais verde. Aí eu falo assim: será que não é sempre mais verde porque ele está cuidando da grama dele e você está deixando de cuidar da sua? Então, Uhum. cuide da sua. Sim, sim. Para de olhar para a grama do vizinho e começa a cuidar da sua. Então, o autoconhecimento, acho que ele traz esse poder. Eu entender a minha história, o meu funcionamento, como é que eu quero seguir na minha vida, o que eu preciso mudar para isso. Então, aí eu tenho poder, porque aí é sobre mim Sim, que eu tô sim. falando. Não, isso é muito importante porque se você não se conhece, você acaba se espelhando numa história que não é a sua, Sim, e financeiramente isso pode ser uma grande tragédia. com certeza. Porque às vezes já vi pessoas que não podiam ser sócios de determinados clubes, Uhum. porque financeiramente estão com problemas, mas fazem isso por quê? Porque outras pessoas são, aquilo vai dar um status Exato. Eu preciso diferente. me sentir pertencente, né? Eu não posso comprar um iPhone. Uhum.
A gente coloca a culpa no coitado do iPhone, né? Isso. Mas não tem problema nenhum ter um iPhone. Sim, Mas, tipo assim, às vezes a pessoa não tá podendo comprar. exato. Mas eu vi que as pessoas compram. Se eu comprar um iPhone, é provável que as pessoas vão me aceitar Isso. mais. Uhum. Autoconhecimento, né? Exatamente. Porque você está baseando sua realidade na realidade de uma outra pessoa. Exato. De uma Exatamente. outra pessoa. É. Ah, fulano trocou de carro, também vou ter que trocar, né? Isso. Vou ter que trocar. É. E assim, quando a gente se conhece, você fala, não, eu vou voltar nessa frase porque eu acho que ela ficou marcada aqui hoje. O meu jogo é esse, o dele é Exato. aquele. Exato. Entendeu? Sim. Meu jogo é esse, o seu é outro. Exato. Eu não tenho que me adequar a ele, Uhum. né? Porque a minha realidade é diferente, os meus Sim. sonhos são diferentes, Sim. meus projetos são diferentes. Exato. Como que a teoria, o esquema, né, a terapia do esquema Uhum. pode ajudar na parte financeira a cuidar melhor das finanças? Então, vamos lá. Nossa, se deixar, vamos fazer um programa só de terapia do esquema, tá? Vou falar Ah, brevemente aqui. Porque o que a terapia do esquema trabalha, né? A uhum, terapia que eu trabalho com ela no meu dia a dia. Ela traz pra gente uma informação de que a gente vai criando memórias ao longo da nossa vida. E existem vários tipos de memórias que são criadas, né? E essas memórias, na verdade, elas também são crenças que a gente tem. uhum, Então eu preciso, quando eu começo nesse processo de autoconhecimento, a entender quais são essas memórias que foram criadas para mim, quais são esses esquemas que foram criados, eu vou conseguir entender qual é a minha relação com o mundo, como é que eu estou agindo no mundo em relação até mesmo a questões financeiras mesmo que sim, são. Então, assim, ela vai trazer uma explicação para a gente de por que eu funciono desse jeito, por exemplo, em relação ao dinheiro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você de um esquema aqui, tá? Do que a uhum, gente conversou aqui agora há pouco. Tem pessoas que falam que, eu não gosto de lidar com dinheiro, eu não gosto disso, isso é chato. Como você falou, a pessoa não quer encarar, porque ela não quer ver, ela não quer lidar com aquele problema na frente dela. uhum, Então, existe um esquema, por exemplo, que ele é chamado, vou falar sobre dois, tá? Que podem estar ligados aí com a questão financeira. Tem um esquema que é chamado de fracasso e tem um esquema que é chamado de incompetência. uhum, Então, por exemplo, se eu acredito, eu não aprendi a gerir o meu dinheiro, no momento que de repente eu vou fazer uma consulta aí com uma consultoria com o Luciano e eu tô ali assim com essa crença de que eu não dou conta, uhum, de que eu então assim, eu não vou querer olhar para aquilo, porque um esquema, uma memória pode estar sendo ativada para mim, porque essa memória ela traz uma informação. Aí ela diz o seguinte: você não vai conseguir lidar com dinheiro, uhum, nem tente, porque o Luciano ele até vai te falar, mas não vai adiantar, você não entende sobre isso, uhum, porque é assim que a memória traz. Ela acha o seguinte, que a gente não tem competência, então é uma memória que é chamada de incompetência, fala você não é capaz de lidar com o seu dinheiro, e se você tentar, você vai falhar, que é o esquema de fracasso. Então essas memórias, elas vão conduzindo a vida da pessoa a ponto dela, por exemplo, falar assim, não, mas espera aí, como que eu sou incompetente, ou como que eu vou fracassar, se eu nem tentei, se eu nem me uhum. abri a ouvir o Luciano, a entender o que ele está querendo me dizer? É como se o esquema fizesse eu tapar os ouvidos e falar assim, não, não escuta, não escuta, você não vai dar conta, você não vai dar conta. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu na história de vida daquela pessoa, quando ela era criança, e até mesmo Uhum. adolescente, que fez ela acreditar que ela não era capaz. Sim. Então, essas memórias, elas voltam, esses esquemas, na nossa vida adulta o tempo inteiro. São elas Uhum. que comandam a nossa vida. Sim. Então, a gente precisa entender por que eu tenho esses esquemas? Por que eu penso desse jeito? Quando foi que eu aprendi isso? Uhum. E às vezes, Luciana, é com uma fala que a gente ouviu dentro de casa, Sim. que faz a gente achar que a gente não é capaz. Então, por exemplo, pode ser que não foi nada relacionado na minha infância a dinheiro, mas se eu não me sinto capaz, eu vou achar que eu também não sou capaz de lidar com o meu dinheiro. Uhum. Porque eu tenho uma sensação e uma memória que diz que eu não sou capaz e Sim. que eu vou falhar. E é interessante, né? Porque a gente cria muitas limitações, né, para nós. Tipo assim, eu não consigo lidar com dinheiro, eu não Isso, sei. não sei. Eu já vejo gente falando assim, não sei. Isso. E quando eu dava aula, né, quando eu fui professor substituto na UFV, eu lembro de uma menina até hoje. Uhum. No dia que eu entrei, eu dava aula de CCO 100, né, que é contabilidade, né, o início da contabilidade ali, que é uma matéria para outros cursos também. Sim.
Na hora que eu entrei na sala, essa menina já foi professor. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu já tomei pau dessa matéria 2 vezes e eu tô para formar esse ano e eu não consigo aprender. Aí. Olha a Eu crença. não consigo, Uhum. né? Sim, Então, assim, ela passou, né? sim, Eu não passei ela, ela sim. passou, entendeu? Mas eu conversei muito com ela. Por quê? Como assim, né? Ela já colocou, ela já vem com essa crença. Então, na verdade, a pessoa com essa crença, quando ela começa a lidar com aquilo, Uhum. essa memória fala para ela, você não vai conseguir, ela não vai, Sim. ela não é capaz de falar, não, eu vou. Uhum. Eu vou arrumar uma Sim. forma de conseguir. Então, Sim. isso limita a pessoa. Não, e o que eu falei com ela, eu falei assim, ó, eu nunca te ensinei, nunca dei aula para você. Como é que você sabe que que Sim. você não vai passar? Mas ela tem uma memória que fala para ela que ela não vai É, que ela conseguir. não vai conseguir, entendeu? Pois Mas é. tem um livro que eu acho que é a única coisa, Hum, que tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, quando você defende uma limitação sua, você fica com ela. fica. Fica. Se você fala assim, ah, eu não consigo juntar dinheiro porque eu ganho pouco. Isso. Acabou, tá registrada a memória ali e você Pronto. paralisa ali. Você não precisa juntar dinheiro. Exato. Você não precisa economizar. Aham. Você não pode cortar um vício, diminuir alguma coisa que Isso. você faz. Por quê? Porque você ganha pouco. Exato. Né? Então o problema não é seu. Então, assim, Exatamente. quando você defende uma limitação, você fica com ela, você Fica. abraça ela. Isso. É legal conhecer um pouco mais da terapia do esquema, né? Porque eu também acredito que muito do que a gente faz agora é resultado de experiências que a gente teve lá Sim. atrás, né? Exato. É porque o nosso cérebro, ele é uma máquina. Uhum, Então a gente passa essa informação para essa máquina uhum. e ela vai funcionando, ela vai trabalhando ali. E cada um é um jeito, E né? cada um de um jeito. Até mesmo você vê irmãos gêmeos, eles são diferentes, São, foram criados na mesma, mas um são. entendeu de um jeito, outro entendeu de Isso. outro, um escutou uma palavra, outro escutou Exato. outra, né? Isso. Isso é muito interessante. Exato. Gilmar, a gente falou sobre riqueza escondida para Gilmar. Uhum. Eu queria que você trouxesse também um pouco do seu sentimento quando você trata uma pessoa, quando você atende um paciente, Aham. né? Hoje você trabalha de forma online, né? Você Sim. até falou isso na live, 100% online. 100% online. Qual a riqueza que você quer tirar de dentro dessa pessoa? Qual a riqueza escondida que você quer tirar dessa pessoa? Pois é, o que eu mais quero, desejo sempre com o meu trabalho, quando todas as pessoas que me procuram, eu sempre, né, o meu primeiro pensamento é: essa pessoa é única, ela tem uma história ali e eu preciso ajudá-la a entender essa história. Para quê? Para que ela consiga. Então, a maior riqueza, né, desse trabalho que eu enxergo hoje que eu faço é ajudar, sabe? Eu falo que a gente caminha junto na terapia. Não vai Uhum. o paciente sozinho nem eu sozinha. Ninguém é dono do Sim. saber ali, não. Uhum. Eu brinco, eu falo com meus pacientes o seguinte: olha, a gente vai começar a entrar num jogo aqui agora. Uhum. Eu tenho algumas peças desse jogo, que é a parte técnica, o meu conhecimento, a minha experiência dentro da Uhum. psicologia, mas você tem uma grande parte também dessas peças que é a sua história. Sim. Então a gente vai começar a juntar essas peças. Então, a maior riqueza, Luciano, é quando a gente caminhando junto na terapia, a gente começa a juntar essas peças. Sim. As informações que eu tenho para ajudar cada paciente, né, nesse processo de autoconhecimento e essa riqueza que os pacientes me passam das histórias de vida de cada um. E a Uhum. gente juntando tudo isso, a gente chega na maior riqueza que é: agora eu me conheço, agora eu posso ter liberdade, que eu acho que vem Uhum. bem de encontro aquilo que também é um dos meus propósitos de vida, Sim. deixar que cada paciente encontre essa liberdade de ser Uhum. quem ele é, de tomar as melhores decisões para a vida da pessoa, não Uhum. baseado no que esperam dele. Sim. Então, a minha maior riqueza deste trabalho, e que eu consigo, nesse trabalho, junto com o paciente, é extrair, né, esse poder dele ser livre, Uhum. tá? Diante da história de vida que ele teve. Criar um relacionamento saudável com ele mesmo, Com né? ele Com ele mesmo, mesmo. exatamente. Não, isso Exato. é muito importante, né? Esse trabalho sendo feito, porque hoje eu vejo que as pessoas estão. Ela, como eu disse, né? Às vezes a palavra doente é forte, mas as Aham. pessoas estão mais apreensivas, né? Sim. Quais são as maiores dificuldades que você vê hoje quando uma pessoa te busca? Luciano, assim, tem vários, porque cada Uhum. pessoa tem uma história, mas Uhum.
Eu acho que o maior ponto, na verdade, é quando a pessoa chega ali numa situação de vida que ela não sabe que direção tomar mais. Uhum. Então, acho que, na verdade, isso é o que faz muitas pessoas hoje buscarem esse processo de autoconhecimento, tá? Então, assim, algumas chegam muito adoecidas já, tá? Isso, infelizmente. Mas uma coisa que eu tenho visto muito hoje também, é que algumas pessoas já estão buscando essa ajuda antes de adoecer. Mas é um momento que elas estão entendendo o seguinte: olha, eu não estou conseguindo mais me encontrar nessa direção da minha vida. Então, acho que esse é assim, se eu for colocar no todo o percentual, acho que grande parte das pessoas que hoje procuram, elas estão procurando esse direcionamento de vida, Uhum. tá? Sim. Mas é claro, e com isso, algumas pessoas estão, por exemplo, ou né, num quadro de ansiedade, ou num quadro de pânico, Sim. ou elas estão paralisadas na vida dela há muito tempo já. Então, cada pessoa apresenta um sintoma diferente. Uhum. E eu sempre falo, a gente não vai nem olhar sintoma, na verdade, a gente vai olhar o que está acontecendo para que e se você esteja se sentindo dessa forma, tá? Mas como eu te falei, grande parte hoje, pelo menos do meu público que eu atendo, são pessoas que falam, não, eu realmente dei essa parada porque eu quero cuidar de mim. Eu quero entender o que está acontecendo comigo. Sim. E isso é você que está aí assistindo e está com essa dúvida, né? Para onde eu vou? Isso. Né? Isso causa ansiedade, Pois é. Aí são os tristeza, sintomas. Pois é. comodismo. Aí eu posso me isolar das Você pode se pessoas. isolar, você pode assumir coisas que você não quer fazer, né? Exato. Problemas com relacionamentos. Vale muito a pena, faz muito sentido procurar a ajuda de um profissional, Sim. né? Porque eu também acredito que um dos problemas maiores que eu vejo hoje é a ansiedade, né? As Sim. pessoas são muito ansiosas, É, muito. né? A todo momento quer muito rápido, as coisas Isso. muito rápido, É. entendeu? Nós estamos numa outra geração agora, numa outra época, a informação, a internet, então tá tudo muito disponível. Sim. Então as pessoas falam assim, mas antigamente não era assim, mas antigamente não era como é hoje. As coisas mudaram. E a gente muda, e as coisas mudam. Sim. E a gente vai ter que o quê? Se adaptar. E não vai deixar de ser assim, vai continuar mudando. Exato. Né? Eu falei que eu fui dar uma palestra esses dias e eu falei sobre o chat GPT, né? Porque tá todo mundo falando aí da inteligência artificial e é realmente um negócio assustador, né? Mas pode ser uma ferramenta fantástica, fantástica. Mas as pessoas, nossa, agora acabou minha vida, né? Os robôs vão assumir, né? Mas não é assim, né? Não é, até porque, assim. como a gente falou no meio aqui né, do nosso podcast aqui, as coisas elas mudam e a gente vai se adaptar e é assim que funciona. E, por exemplo, na pandemia, por exemplo, várias pessoas se descobriram de uma forma totalmente diferente. Então, assim, a gente não tem que ter medo das coisas, a gente tem que saber lidar, aprender a lidar. Então, quanto melhor eu tiver com a minha saúde mental boa, melhor eu vou conseguir lidar com as coisas que vão mudar ao longo da vida. Sim, sim. A mudança ela vai continuar acontecendo cada vez mais rápido por conta da internet. Sim. A questão está muito ligada à adaptação, coragem, Isso. pensar fora da caixa. Exato. Né? Não pensar igual a todo mundo. Se você pensar igual a todo mundo, você vai chegar aonde todo mundo está chegando. Exatamente. Né? Tem uma frase que as mães diziam, você não é todo mundo, né? Aproveita essa frase, mas você não é todo mundo. Então, você está acontecendo. E você está fazendo o que de diferente, então? Você não é todo mundo, faz diferente. Essa frase é ótima para falar de finanças. É mesmo. Quando fala assim, tá todo mundo comprando tal coisa. Lembra sua mãe? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Exato. Você não precisa fazer isso. Usa agora seu benefício, essa frase. Tá todo mundo comprando a roupa tal, tá todo mundo comprando tênis tal, o celular tal, tá assinando o tal aplicativo. Calma, é para você? Isso. É para você? Faz sentido para sua vida? Exato. Né? Então, é fantástico essa conversa nossa, tá? Nós estamos chegando ao final dessa conversa. O papo ia render aqui, né, Luciano? O papo ia render, mas nós vamos ter outras conversas, que eu acredito que as finanças e a psicologia estão muito ligadas. Sim. Né? Como eu disse, grande parte das nossas decisões são baseadas na nossa emoção. Sim. A gente às vezes está triste, toma uma decisão financeira, a gente está feliz demais, está com saudade, está com fome, né? Estou com fome, eu vou pedir no aplicativo, né? Tem um negócio na geladeira, mas eu não quero aplicativo. Aí na hora que você vê no final do mês. Né? Então, assim, muita coisa
da nossa vida está relacionada ao autoconhecimento, Sim. à parte psicológica, e isso desencadeia lá no dinheiro, que é só uma forma de pagamento. E vai Exato. continuar sempre sendo uma forma de pagamento, Sim. né? E que se a gente souber utilizar de uma forma boa, a gente não tem problemas em relação ao dinheiro. Sim, sim. Gilmar, eu quero te agradecer, tá? Mais uma vez, sua participação aqui. A casa é sua, a riqueza escondida, tá? Tá sempre aberto aqui para sua presença. Agradecer demais por sua expertise, tá? Trazer um pouquinho desse conhecimento tão rico para a gente, que é o propósito do nosso podcast, né? É o propósito dessa conversa. Eu que agradeço mais uma vez o convite aí. Que bom que a Josiana conseguiu colocar a gente em contato, né? Foi Sim, uma peça fundamental aí sim, e sim. falar de temas tão importantes e são coisas que realmente eu trabalho muito com as pessoas também, porque o Uhum. dinheiro está ligado totalmente com a nossa vida, né? A gente Sim. precisa dele, né? Então, assim, eu que agradeço o convite, falar de psicologia, né? É uma coisa que eu amo falar, ainda mais trazendo aí esses dois assuntos que eu sei que muitas pessoas, né, precisam ouvir sobre isso e que é Sim. importante. Então, te Bre- agradeço mais uma vez o Que é convite. isso. É um prazer receber você aqui, tá? Obrigado mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Então é isso. Gostou da nossa conversa de hoje? Tenho certeza que sim, né? Uma conversa extremamente rica com a psicóloga Gilmara Dias. O contato da Gilmara vai estar aqui no final do vídeo, né? Na descrição, para você quiser seguir ela no Instagram. Vale muito a pena, viu? Porque ela dá altas dicas para a gente viver de forma mais saudável, né? Com a gente mesmo, né? De autoconhecimento, para estruturar, para direcionar a nossa vida. Se você gostou também dessa conversa, deixe seu comentário aqui. Isso ajuda muito para que esse vídeo seja mostrado para outras pessoas. Envie também para um amigo, para alguém da sua família que está precisando escutar sobre isso, né? Que está precisando de um direcionamento, tomar melhores decisões. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando a Riqueza Escondida também lá no Instagram, @a Riqueza Escondida. Tá bom? Um grande abraço para você, uma excelente semana, fique com Deus.